Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de uns 3 meses desaparecido, retornei. Ah, não tão com a mesma intensidade de antes, mas voltei. E hoje eu trouxe aqui o Global Fusion Intuitive Tarot. Eu acho que o nome dele já diz tudo. Ele é um deck distribuído pela Lois Carabel, impresso e fabricado na China. Ele vem numa caixinha bem resistente. A caixinha dele é bem colorida, tanto nas laterais, parte de dentro é assim, que tem as cartas e o livreto. A caixinha dele tem cerca de 11 centímetros por 15 centímetros e uns 3 dedos mais ou menos de altura. Uma caixinha meio gorda, meio gordinha. Ele vem com livro. O livro é todo em inglês, capa de papel dura. O livro tem cerca de 160 páginas mais ou menos. Ele é um livro bem detalhado, bem explicado. Recomendo para quem está iniciando também. E aqui o autor começa com os agradecimentos, um pouco sobre o autor. E aqui ele conta um pouco como que nasceu esse deck, como que ele criou esse deck, o porquê que ele decidiu fazer esse deck. Depois aqui ele conta um pouco da história do tarô. Essa história que ele conta que é uma história que até então eu não conhecia, é um pouco diferente, bem detalhado. Ele traz aqui os primeiros tarôs. Esse daqui é o tarô que foi encontrado na China. Esses são os naipes. Aqui os primeiros arquétipos do tarô que surgiu, os desenhos, o simbolismo. É bem detalhado esse livro. E aqui ele fala que cada cultura, cada país tem a sua forma de oráculo, como se fosse um tarô, com símbolos específicos. E aqui ele decidiu trazer um pouco de tudo isso. Por isso que o nome do deck é Global Fusion. Seria uma fusão global de todos os conhecimentos que ele tem, de tudo aquilo que ele acha importante. Depois aqui ele conta um pouco como que a estrutura desse deck, porque nesse deck ele começa com os arcanos menores, e depois vai para os arcanos maiores. Ele conta aqui o porquê que ele decidiu fazer assim, qual é a visão dele, alquimia mental. Depois aqui ele explica a numeração, os números, como interpretar as numerações. E aqui nesse deck uma coisa bem interessante que eu achei é que ele mudou o As pelo símbolo do ômega, que aqui ele fala que o ômega é um símbolo como se fosse o infinito. O ômega é o início, mas também ele é maior do que tudo. O As é o início, que seria o ômega, só que ele nos naipes ele acaba no rei. Só que o As ele também é maior do que o rei, ou seja, ele é o início e o fim. É como se fosse a carta do mundo. E aqui ele usa a simbologia do ômega, o símbolo do ômega. Depois aqui ele explica um pouco sobre as cartas da corte. E cada carta da corte, cada página ele trouxe um animal, 2 animais para cada página. E esses animais foram tirados da China, da cultura chinesa, que é chamada de Xixiang, que seria os 4 animais que representam as 4 direções, assim como também as 4 estações, igual o naipe de paus representa o sul, que é o verão. O naipe de ouros representa o oeste, que é o outono. O naipe de copas representa o norte, que é o inverno. E o naipe de espadas, que seria o leste, que é a primavera.
Achei bem interessante isso. Depois aqui ele explica um pouco sobre cada naipe. Depois aqui tem uma descrição do naipe de paus, o porquê que ele decidiu fazer com esse nome, com essa característica, tudo e o que representa. Depois aqui tem uma foto da carta, algumas palavras-chave e a simbologia da carta. E assim vai em todas as cartas. Uma coisa legal também que é dividido os naipes pela cor. Aqui o naipe de paus, de terra, de copas, de espadas. Ele trouxe uma visão bem diferente do tarô. Eu gostei bastante desse tarô. Ainda não li o livro todo, só li a apresentação, a descrição. Depois aqui no final ele traz aqui como ler as cartas, como se preparar, como fazer uma pergunta, como você deve se preparar para fazer uma tiragem de tarô. Tem aqui uma foto também de como deve ser mais ou menos o ambiente para você fazer uma leitura de tarô, para você se concentrar, para ter boas energias à tua volta. É bem interessante. Depois aqui ele fala sobre cartas, pessoal que joga com a carta invertida, se isso é positivo ou não. É bem interessante. Depois aqui alguns modelos de tiragem, a cruz celta. E depois aqui algumas dicas que ele traz para você fazer uma leitura correta, tanto para você quanto para outras pessoas. Aqui também traz a meditação da jornada do louco para você fazer por 21 dias. E aqui ele explica como fazer isso. Depois aqui tem uma mensagem final e é só. É um livro bem detalhado, bem explicativo. Gostei bastante do livro. Recomendo também para quem está iniciando no tarô. Eu acho que o essencial do tarô, tudo, desde o básico, desde proteção, ambiente, tudo, tá tudo aqui nesse livro. Gostei bastante. E as cartas dele, a parte de trás é assim. Tem uma pegada meio psicodélica. As cartas dele tem o tamanho normal, 7 centímetros por 12 centímetros. Ele é feito de um papel tipo card, material bem resistente, de boa qualidade. E as cartas dele são assim. Então aqui nós temos o ômega de paus, que seria o as. Ele é um deck bem colorido, gostei bastante dele. 2 de paus. 3 de paus. 4 de paus. 5 de paus. 6 de paus. 7 de paus. 8 de paus. 9 de paus. 10 de paus. Cavaleiro ou pajem. Os pagens ele tem essas duas versões, que é o mais jovem e a outra versão mais madura. Cada versão traz um animal. Aqui temos um dragão e aqui temos um, sei lá que animal que é esse. Depois aqui nós temos o cavaleiro de paus. Rainha de paus. Todas as rainhas trazem com elas essa garrafa com algum animal dentro.
Achei bem interessante. Rei de paus. Ômega de cristais ou as de ouros. 2 de ouros. 3 de ouros. 4 de ouros. 5 de ouros. 6 de ouros. 7 de ouros. 8 de ouros. 9 de ouros. 10 de ouros. Pajem. Cavaleiro. Achei bem interessante que o Cavaleiro de Ouros, por ter uma energia mais feminina, ele trouxe uma mulher. Achei bem interessante isso. Rainha de Ouros. Rei de Ouros. Ômega de copas ou as de copas. 2 de copas. 3 de copas. 4 de copas. 5 de copas. 6 de copas. 7 de copas. 8 de copas. 9 de copas. 10 de copas. 'Pajem. Cavaleiro. Rainha de copas. Rei de copas. As de espadas. 2 de espadas. 3 de espadas. Gostei bastante também dessa carta. 4 de espadas. 5 de espadas. 6 de espadas. 7 de espadas. 8 de espadas. Essa carta eu achei a carta mais pesada aqui do tarô. Geralmente o 8 de espadas tem uma saída, uma solução que a pessoa não consegue ver. E aqui eu não li a descrição, a visão do autor, mas aqui não tem como a pessoa sair dessa situação. 9 de espadas. Gostei bastante dessa carta também. 10 de espadas. 'Pajem de espadas.
Cavaleiro de Espadas. Gostei dessa carta também. Geralmente eles trazem Kali como... geralmente a Kali está representando o arcano 13, que é a morte. Aqui ele trouxe como a Cavaleiro de Espadas. Achei bem interessante. Rainha de Espadas. Rei de Espadas. Aqui temos o Louco. O Mago. Sacerdotisa. Imperatriz. Imperador. O Papa. Também não li a descrição dessa carta, mas eu achei bem interessante a visão que ele trouxe do Papa. Enamorados. O Carro. Também gostei bastante dessa carta. A Força. Eremita. Roda da Fortuna. Justiça. Dependurado. A Morte. Temperança. O Diabo. A Torre. A Estrela. A Lua. O Sol. O Julgamento. E o Mundo. Bom, ele é um deck... Eu gostei bastante dele, da arte, dos desenhos. Ele é um deck bem colorido. O material das cartas também é um material de boa qualidade. As cartas deslizam com facilidade. A parte de trás também do deck, para quem gosta de jogar invertido, não interfere em nada. E achei o livro também bem detalhado, bem explicativo. Gostei bastante da visão do artista. Tem algumas cartas que eu achei... não gostei muito visualmente. Eu ainda não li com a visão do artista, mas a maioria das cartas eu achei bem interessante, igual 10 de paus. Eu achei bem interessante a visão do artista. A carta do Carro também eu achei bem interessante. Ele ia trazer um DJ em vez de trazer uma pessoa no carro. Trazer Kali como o Cavaleiro de Espadas. Eu achei bem interessante, gostei bastante. Eu ainda não cheguei a usar o deck. Tô lendo o livro ainda, quero estudar um pouco mais as cartas antes de usar. Mas é um deck bem interessante, eu gostei bastante dele e super recomendo.
E além de ser um deck da... No começo eu tinha falado que era da Lois Carabel, é da US Games, tá? Não é da Lois Carabel não. É da US Games. E também gostei que o artista, o autor, ele traz várias visões, ele engloba bastante, desde a África, Egito, China, celtas, nórdicos, é bem eclético, Japão, samurais, figuras nórdicas, místicas, achei bem interessante, gostei bastante desse deck. E é isso, espero que vocês tenham gostado, fica a dica, tenham um bom dia e até mais. Tchau, tchau.